Meus irmãos, bom dia. Mais um domingo de paz, de amor e de luz, o Evangelho segundo o Espiritismo, trazido pelo Centro Espírita, Grupo Espírita Francisco de Assis. Hoje é dia 25 de setembro de 2022, né? Estamos em São Pedro da Aldeia, Rio de Janeiro, e mais um dia de alegria, né? Esse banquete de luz que a gente tem, né? Que nos dá muita paz, muito esclarecimento, muito aqui é aprendido, né? E agradecemos a presença de todos. Vamos começar aqui a nossa leitura da página de hoje. Vamos compartilhar aqui o texto, já com a nossa irmã Lucy, para fazer a página. Tudo bem, Lucy? Você está Tudo bem, tudo bem. Bom dia a todos. Então, vamos a cada um. Levanta-te direito sobre os teus pés. Paulo, Atos, capítulo 14, 10. De um modo geral, quando encarnados no mundo físico, apenas enxergamos os aleijados do corpo, os que perderam o equilíbrio corporal, os que se arrastam penosamente no solo, suportando escabrosos defeitos. Não possuímos suficiente visão para identificar os doentes do espírito, os coxos do pensamento, os aniquilados de coração. Onde existissem somente cegos, acabaria a criatura perdendo o interesse e a lembrança do aparelho visual. Pela mesma razão, na crosta terrestre, onde esmagadora maioria de pessoas se constituem de almas paralíticas, no que se refere à virtude, raros homens conhecem a desarmonia de saúde espiritual que lhes diz respeito, conscientes de suas necessidades incontestes. Infere-se, pois, que a missão do Evangelho é muito mais bela e mais extensa que possamos imaginar. Jesus continua derramando bênçãos todos os dias, e os prodígios ocultos, operados no silêncio de seu amor infinito, são maiores que os verificados em Jerusalém e na Galileia, porquanto os cegos e leprosos curados, segundo as narrativas apostólicas, voltaram mais tarde a enfermar e morrer. A cura de nossos espíritos doentes e paralíticos é mais importante, porquanto se efetua com vistas à eternidade. É indispensável que não nos percamos em conclusões ilusórias. Aguçemos os ouvidos, guardando a palavra do apóstolo aos gentios. Imprescindível é que nos levantemos individualmente sobre os próprios pés, pois há muita gente esperando as asas de anjo que lhe não pertencem. Graças a Deus. Agradecemos a leitura da Lucy, essa página escolhida pelo Antônio, muito bem escolhida, gratidão. Vamos fazer aqui a nossa prece inicial, fechar os nossos olhos, pensar no Jesus. Jesus, nosso guia, nosso mestre. Obrigado, Senhor, mais uma vez, pela oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor, pela certeza de que, como o Senhor falou, onde dois ou mais estiverem em Seu nome, ali o Senhor estará, a certeza da Sua presença entre nós aqui agora, e abençoe nosso estudo, nossos lares, os que não puderam estar conosco hoje, que seu amor se estenda sobre todos nós.
o nosso estudo transcorra da melhor maneira possível, e que todas as mensagens, intuições, lições, orientações que tivermos no estudo possam ficar gravadas em nossos corações, para que nós possamos nos curar. E a cura real é a cura da alma. Que assim seja, graças a Deus. Bem, hoje vamos encerrar a introdução. Não é isso, Alessandra? É isso mesmo. Encerrando Para depois iniciarmos, né, o capítulo 1. Então, hoje quem vai fazer a leitura seria a Renata, mas como ela não pôde estar conosco, a Edmeia vai fazer a leitura para a gente. Só vou compartilhar a tela aqui, enquanto ela se prepara ali. Só um pouquinho. Microfone. Tá bom. Então, vamos no capítulo, né? 17. É 17, do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós introdução. estamos na introdução no capítulo 17. A virtude não se pode ensinar, ela vem por um dom de Deus àqueles que a possuem. É aproximadamente a doutrina cristã sobre a graça, mas se a virtude é um dom de Deus, é um favor que se pode pedir, porque que ela não é concedida a todo mundo. Por outro lado, se é um dom, ela é sem mérito para aqueles que possuem. O Espiritismo é mais explícito. Ele diz que aquele que possui a virtude adquiriu por seus esforços e em existência sucessivas, em se despojando pouco a pouco das suas imperfeições. A graça é a força do qual Deus favorece todo homem de boa vontade, para se despojar do mal e para fazer o bem. O 18, capítulo 18, é uma disposição natural a cada um de nós, se a perceber bem menos dos nossos defeitos que dos de ontem. O Evangelho diz: vedes o arqueiro no olho do vosso vizinho e não verdes a treve que está no vosso. Capítulo 10, número 9 e 10. Vamos para o 19. Se os médicos fracassam na maioria das doenças, é que tratam o corpo sem a alma, e que o tudo não estando em bom estado, é possível que a parte se porte bem. O Espiritismo dá a chave das relações que existe entre a alma e o corpo. A prova que há reação incessante de uma sobre o outro. Ele abre, assim, um novo caminho, a ciência em lhe mostrando a verdadeira causa das certas doenças. Lhe dá os meios de combatê-las. Quando ela se inteira da ação do elemento espiritual na economia, fracassará menos frequentemente. 20. Todos os homens a começar desde a infância, fazem muito mais mal do que o bem. Estas palavras de Sócrates tocam a grave questão da predominância do mal sobre a terra. Questão insolúvel
sem o conhecimento da pluralidade dos mundos e da destinação da Terra, onde não há habita, senão uma pequena fração da humanidade. Só o Espiritismo lhe dá a solução que está desenvolvida diante dos capítulos 2, 3 e 4. 21º, a sabedoria em não crer saber aquilo que tu não sabes. Isto vai interessando as pessoas que criticam aquilo do que frequentemente não sabem a primeira palavra. Platão completa esse pensamento de Sócrates em dizendo: experimentemos a primeira torná-los, se isso é possível, mais honestos em palavras, senão não nos preocupemos com eles e não procuremos senão a verdade. Tratemos de nós instruir, mas não nos injuriemos. É assim que devem agir as espíritas, com respeito aos seus contraditores, de boa ou má fé. Revivesse Platão, hoje encontraria as coisas aproximadamente como no seu tempo e poderia ter a mesma linguagem. Sócrates também encontraria pessoas para se esclarecerem na sua crença nos espíritos e tratá-lo de louco, assim como o seu discípulo Platão. Foi por ter professado esses princípios que Sócrates foi o primeiro ridicularizado, depois acusado de impiedade e condenado a beber cicuta. Tanto isso é certo que as grandes verdades novas, levantando contra si os interesses e os preconceitos que machucam, não podem se estabelecer sem lutar e sem fazer mártires. Obrigada. Bem, gratidão. Como o texto é um tanto denso, né, tem muitas informações, eu sugeriria, Alessandra, não sei se você concorda, a gente ir por parte, né? Ver lá o 17 Vamos sim. São temas bonitos, né? E acertando. São muito, muito interessantes. É. As informações muito Vamos sim. ricas, né? Ricas demais. Deixa eu compartilhar de novo aqui, que aí a gente vai... Então, assim, lá do início, né? A virtude não pode ser ensinada. Vem por dom de Deus aos que a possuem. Então, sempre o que está com número em romano é o que é o que Sócrates falou, não é isso? E que Platão escreveu. E o que está embaixo, com a letra maior, é uma análise, é uma conclusão de Kardec daquilo que está sendo dito acima. Então ele fala: a virtude não pode ser ensinada, vem por dom de Deus aos que a possuem. Aí Kardec, embaixo, ele faz a análise, o comentário dele. É quase a doutrina cristã sobre a graça. Desliga o som. Oi? Bom dia. Bom dia, Rosângela, tudo bem? É quase a doutrina cristã sobre a graça. Mas se a virtude é um dom de Deus, é um favor, então não pode perguntar-se por que não é concedida a todos. Por outro lado, se é um dom, carece de mérito para aquele que a possui.
o Espiritismo é mais explícito, dizendo que aquele que a possui a virtude a adquiriu por seus esforços, em existências sucessivas, despojando-se pouco a pouco das suas imperfeições. A graça é a força que Deus faculta ao homem de boa vontade para se expungir do mal e praticar o bem. Bem, quem não... quem não... Vocês estão me ouvindo? Estamos sim, Gilberto. Porque a minha câmera, porque para mim está um pouco travada aqui, daqui a pouco vai... Não, está direitinho. Então, quem ainda não compreende a questão da reencarnação, vai olhar para essa frase, a questão da graça, da virtude, né? E no nosso caso da mediunidade, né? Dos dons, dos talentos, e vai falar assim: por que fulano tem mais talento do que eu? Por que o um tem mais talento que o outro, né? E aí a gente vê, né? A doutrina espírita expandiu essa informação, essa ideia, essa compreensão, melhor dizendo, dizer que o que a gente tem hoje são conquistas que a gente veio trabalhando ao longo das existências. Então, se eu hoje tenho dons que outra pessoa não tem, é porque eu trabalhei no sentido de adquiri-los. Da mesma forma que o outro tem dons que eu não tenho, é porque ele trabalhou nesse sentido. O Pai, ele nos incentiva, nos dá condições, nos propicia diversas formas de a gente trabalhar para que a gente possa desenvolver, né, os nossos talentos e multiplicar. Então, quando a pessoa tem algum tipo de talento diferente da outra, não é porque ela é melhor ou porque ela foi privilegiada, né? É porque simplesmente ela veio com esse talento, porque ela simplesmente ela veio aproveitando as oportunidades, expandindo os seus dons, né? E multiplicando esses talentos, como diz na parábola do talento. Não é isso? É isso mesmo, né, Gilbert? É muito bonita essa parte, porque a gente vê que até na própria mensagem que foi lida hoje, que é do livro Caminho, Verdade e Vida, né? Ele fala que a gente deve estar despertado para as conquistas nossas para a eternidade, né? Para que a gente não fique, como ele disse, não são as doenças do corpo, mas as doenças da alma, né? Os paralíticos, os coxos da alma. Então, essa aquisição de virtudes é um trabalho contínuo nosso, para o nosso crescimento, visando o nosso crescimento como alma imortal, né? E não há privilégios no nosso caminho. Deus não privilegia nenhum de seus filhos, né? Ele nos ajuda, nos estimula a conquista desses valores, dessas virtudes. E então é interessante que, por exemplo, como nós vamos vencer o egoísmo, a maldade, né, esses sentimentos que nos rebaixam espiritualmente? Substituindo-os pelas virtudes. Então, a caridade, né? Porque a caridade, como lhe diz o Evangelho, sem a caridade não há salvação. Então, quer dizer, a caridade é a sublimação do nosso amor, né? Fazer ao outro o melhor que nós gostaríamos e o que queríamos que fizesse a nós. É compadecer-se da dor do outro, das suas aflições, das suas dificuldades. E o Evangelho bem nos diz que a caridade, ela pode ser material, que é a mais comum que a gente vê,
quando aquela alma necessita de amparo material, mas tem a caridade moral, que é um valor extremado, porque ela envolve também a sensibilidade de o outro, de nós sentirmos o outro, as suas aflições, as suas dores, as suas necessidades psicológicas. Às vezes está passando por momentos de depressão, de aflição, né? Que não são só aflições econômicas, materiais, né? Que traz sofrimento também. Então, esse despertar é muito bonito, porque nos ajuda a, a nos incentivar a sermos úteis a todos o tempo todo. Eu acho isso muito bonito, esse estímulo que o Evangelho nos dá, sermos úteis a todos o tempo todo. Então, é esse olhar voltado para o outro, né? E quando a gente volta a olhar para o outro, a gente esquece das próprias dores, né? E quando a gente olha para as nossas dores, a gente fala, ai, que é dela? Porque ela foi substituída pela alegria de servir. É interessante esse processo, né? Como que nos ajuda a todos. Eu queria também dar bom dia, Ana Paula, a Ana Lúcia, né? E a Silvia, que chegou aí para nós, com a alegria do estudo. Para mim, Alessandra, está travado aqui a minha É, tela. então, a Silvia e a Silvia está falando que você está na sala de espera, Gilbert. E você está conosco aqui, né? Mas a Silvia e a Ana Lúcia que chegaram. Te pedir para você autorizar a minha entrada, que eu vou ficar com 2 telas aqui. Eu vou poder me ver pelo celular. Você quer? Aí, autorizei. Pronto, obrigado. A minha Nada. tela está travada. Aí, se alguém quiser comentar a respeito dele. Alguém quer fazer algum comentário? Na verdade, quando a gente pensa que Deus nos dá um dom específico para outro, um é mais queridinho do que o outro, na verdade, o que nos é oferecido é a oportunidade de podermos aprender para podermos crescer. E ela vem todos os dias para nós. E a gente nem sequer percebe. Ela vem naquele que bate a nossa porta e nós podemos atender, e aí vamos exercitando a caridade. Ela vem no estudo que a gente pode fazer. Todos os dias nós temos essa oportunidade, porque, na verdade, é com o nosso crescimento, com o nosso esforço que nós vamos chegar. Às vezes, essa oportunidade é meio amarga, começa a pandemia que chegou aí, mas é sempre a oportunidade da gente fazer a reflexão. Então, ninguém realmente é privilegiado, e a gente, às vezes, não aproveita essas oportunidades, a gente deixa passar, como diz, deixa a vida me levar, a vida leva eu, e, na verdade, não é. A gente não percebe até que aquele momento de dor é a nossa oportunidade, então, de exercitarmos esse dom que a gente tem inato em todos nós e que nos é oferecido pelo nosso Pai. É isso. Outra coisa que eu estava pensando aqui, complementando o que ela está falando, que o dom, ele vem com responsabilidade, né? Ele vem com muita responsabilidade. E eu acho que não é nem um privilégio, é mais responsabilidade ainda que essa pessoa tem do que as outras. Porque cada dom que ela tem, ela é mais cobrada do que as outras. As pessoas só veem quando a pessoa está no palco, mas por trás dos bastidores, a pessoa que tem o dom, ninguém sabe como é, né? Sim, sim, exatamente. Como você você falaram, né? De fato, a gente só vê aqui o mundo material, né? Vê só a capa, assim, né? Vê só aquela coisa do cenário que a gente está vendo. Mas é muito mais do que isso, né? E são conquistas da alma, né? Que a gente vem
adquirindo ao longo dos séculos, né? Gratidão pelos comentários de vocês aí. Deixa eu Deixa um comentáriozinho sobre esse que o Evangelho diz. Aqui tem uma exposição natural de cada um de nós. Se perceber bem menos os nossos defeitos do que o dos outros, não é isso? Está dizendo? Aqui tem o Evangelho diz: vedes o arqueiro no olho do vosso vizinho, e não verde através que está no vosso. Quer dizer, você vê tudo que acontece em sua volta, na casa do outro, mas não vê o que acontece na nossa casa, em volta da gente, né? Então, é isso. Se os médicos fracassam na maioria das doenças, é que trata o corpo e não a alma. Ele não está vendo a alma, ele está vendo o corpo, né? Em todo mundo, estando bem o estado, é possível que a parte se porte bem. No caso, ele está vendo o corpo, mas, no fundo, quem está doente é a alma, que está precisando né, de uma oração, de uma palavra amiga, para ela poder sair daquele estado que ela está, né? Então, a alma está doente e reflete no corpo. Foi isso que eu entendi, né? Exatamente, exatamente. Sempre a gente volta para o tema da caridade, sempre para o amor. Né? Sempre isso. Você está corretíssimo com a sua colocação aí. A alma é que tem que ser curada. Isso aí. A alma que está precisando da palavra, né? A página inicial foi muito feliz no que se refere a que muitas pessoas que Jesus curou voltou a ficarem doentes. Muitas pessoas. Porque elas não, apesar de terem sido curadas do corpo, mas a alma continua. Então, às vezes você fala assim, poxa, mas fulano fez uma transfusão, transplante de órgão e voltou a dar problema naquele órgão transplantado, no órgão novo. Será que foi uma rejeição? Não, porque aquela área do perispírito está comprometido. Então, a nossa explicação à luz da doutrina espírita é justamente que ela não foi curada porque ela continua com aquele problema, que ela não foi curada e ela mesma não se curou. Né? Então, é uma busca incessante do amor, da caridade. Né? A reação necessante é que o outro ele abre assim com um novo caminho, né? A ciência que mostrando a verdadeira causa das certas doenças, né? Que dá os meios para combatê-las, né? No caso, quando ela se inteira da ação e dos elementos espiritual, né? Isso aí. Isso aí. Essa situação que o Evangelho, que a Edmeia falou antes, sobre a gente ter muita facilidade, né, de corrigir o outro, né, e não ver as nossas dificuldades, né? E graças a Deus, quando a gente começa a estudar, a gente volta os nossos olhos mais para nós, né? Porque quando a gente começa a querer falar do outro, a gente fala, peraí, aquela coisa, né? Um dedo está voltado para o outro, mas os outros 3 estão voltados para nós. Então, isso faz com que a gente fale, meu Deus, aonde que estão os meus Vamos olhar pés? Primeiro para a gente, né? Não Vamos olhar primeiro para a gente. E a gente pode tropeçar também, e cometer aquele engano que o outro cometeu, e mostrando a nossa fragilidade ainda, né? Então, a compaixão com o outro, de entender e de não julgar, e de, se possível, a gente estender a mão, né? Porque quando a gente erra, quando a gente tem um equívoco, é tão bom quando há a compreensão, né? Com a gente, dizer, não, isso acontece, mas agora você não faz mais, né? E essa posição também de que o Joubert mencionou tão bem sobre
aqueles que foram curados e voltaram a enfermar, né? É isso mesmo, porque a gente, se não corrigir o nosso espírito, as nossas fragilidades espirituais, a gente acaba que reflete no corpo e volta a ter os mesmos problemas, estacionando na evolução, né? Nunca vamos para trás, mas a gente pode estacionar. E nessa parte, nesse item 19, que fala sobre os médicos, sobre a ciência, nós vamos compartilhar com vocês um projeto lindo que enche a gente de alegria, porque quando a gente toma conhecimento, ele começou aqui em Juiz de Fora, se eu não me engano, em 2006, ele chama NUPES, vocês já ouviram falar? NUPES, NUPES. Ele é dirigido na faculdade aqui da Universidade Federal de Juiz de Fora, na Faculdade de Medicina, pelo doutor Alexander Moreira, que é um psiquiatra. E ele começou junto de outros, porque esse projeto teve um vulto internacional. Então, tem psicólogos, enfermagem, lida com a enfermagem, a geriatria, neurologia, psiquiatras e sociólogos, é uma série de áreas que são envolvidas e profissionais de diversas áreas, mas assim, todos questionando, de vários países, Alemanha, Estados Unidos, Reino Unido, todos questionando, e outros sobre a influência da espiritualidade no corpo, na saúde do ser humano. E ele fala que não há nenhuma vinculação de corrente filosófica ou religiosa, mas que ele tenta ver o impacto da espiritualidade sobre a saúde. Olha que coisa mais bonita. Quando uma pessoa tem um problema de saúde e recorre, ela vai assiduamente a um grupo religioso, tem a sua fé, como que é diferente o processo de cura daquele que não tem essa fé? Então, como isso atua no tratamento do álcool, das drogas, dos níveis de depressão, da qualidade de vida e outros fatores. E esse projeto também faz uma relação mente-cérebro nas experiências mediúnicas de quase morte e memórias de vidas passadas. Então, ele vê assim como que a ciência já está rendendo-se a esse aspecto, e ele mesmo diz que ele estuda, além de outras pessoas importantes, Allan Kardec. Então, olha que coisa mais linda, é a prova concreta de que a ciência já caminha lado a lado com o mundo espiritual, com a sua influência, que é inegável. É bonito, né, esse projeto? Isso aí. Muito bom. Muito bom, muito interessante. Eu já tinha ouvido falar, eu não sabia do detalhe que você está dizendo. Muito bem. Muito bom. O 18, né? O Sócrates afirma, né? É disposição natural. Só voltando, você está falando, Alessandra, que me correu aqui, é o seguinte: quando que a gente imaginar, né, que a doutrina espírita seria estudada, né, nos bancos universitários, né, numa universidade, trazendo a importância, levando a sério, né, os estudos que hoje muitos médicos, psiquiatras, né, já traz através da AME também, que é a Associação Médicos Espíritas, né, do Brasil. Como que isso é importante, que isso seja trazido a nós, que isso seja objeto de estudo do ponto de vista científico, para que dê mais embasamento ao que a gente está estudando, né? Porque para não fica só no campo
o campo da fé, né? No campo da filosofia, ou no campo da religioso. Fique também no campo científico. Isso é muito importante. Muito importante. 18. É disposição natural em todos nós o de nos apercebermos muito menos do que nossos defeitos. Muito menos dos nossos defeitos do que o de outro. Bem, isso aqui já foi falado agora, né? A gente só consegue ver o argueiro do olho do próximo, né? E a trave do nosso olho a gente não vê. Isso é uma coisa muito característica nossa. Eu vejo o erro do outro. O meu erro eu não vejo. Até porque eu estou sob uma perspectiva que eu consigo ver somente o outro, né? Essa questão da gente se olhar no espelho, né? E ter humildade e a coragem de confrontarmos, de olharmos e falar assim, poxa, eu preciso entender o que eu estou fazendo. Isso é muito maduro, né? Do ponto de vista espiritual, né? Alguém quer falar algo sobre isso? O 18? Santo Agostinho dizia, né, que a gente deveria à noite fazer o que nos tinha acontecido durante o dia, olhar bem, onde é que eu estava bem, o que eu poderia ter feito de outra forma. É pena que a gente ainda não aprendeu muito isso. Eu estou tentando, mas ainda não consegui. Mas, na verdade, é isso mesmo, né? Cada dia que você consegue olhar o que está errado em você, a sua tendência é não prestar tanta atenção no nosso próximo e naquilo que ele está fazendo, que nos desagrada e que, às vezes, não está só desagradando, ele nem está tão errado, mas a gente nos desagrada. Na verdade, é isso. Quer dizer, Luci, se você fizer um balanço da sua vida naquele dia, né, pelo menos, você vai poder avaliar, né, e fazer um entendimento daquilo que você pode melhorar, daquilo que você fez aquilo que não foi tão bom, não é isso? Na verdade né? Olhando para dentro de mim. E às vezes o que o outro fez que está me incomodando tanto, na verdade me incomoda porque eu é que tenho esse problema. Eu acho que o problema é dele. Às vezes a atitude dele é que está correta, mas esse balanço eu acho que é bastante importante e pode ser muito proveitoso para nós, né? Tem uma música infantil, assim, quando eu aponto o dedo para o vizinho, tem sempre 3 apontados para mim. Então, isso é revelador. Muito bom. Eu vou seguir aqui, o próximo, 19. Se os médicos são mal sucedidos tratando da maior parte das moléstias, é que tratam do corpo sem tratar da alma. Ora, não se achando o todo em bom estado, impossível é que uma parte dele passe bem. Muito interessante isso. E o Kardec também dá uma boa explicação sobre isso, né? Que o Espiritismo fornece a chave das relações existentes entre a alma e o corpo, e prova que um reage incessantemente sobre o outro. Abre assim nova senda para a ciência. Então, a gente vê que a gente, sobretudo a medicina ocidental, né, a nossa aqui, ela trata somente daquela área específica, né? E outros estudos mais completos nos dão informações de que quando eu tenho algum órgão atingido, pode ser também, não é somente isso, porque eu tenho um comportamento que está em desalinho com as leis divinas, com o amor, né? Com a caridade, com a verdade.
Então, fala assim, a pessoa que desenvolve câncer porque ela teve muita mágoa, a pessoa que mente muito atinge o fígado, e a pessoa que tem não sei o quê. Então, são várias, além das questões materiais, né, às quais nós estamos submetidos, quando a pessoa ingere álcool por muito tempo, ou tabaco, ela compromete uma ou outra área, ou várias áreas. Também tem a questão do comportamento, né? Do pensamento, da vibração, do fluido que você está exalando, está emitindo, para que esse tipo de troca vá influenciar na sua vida corporal, né? Na parte material do nosso corpo, na parte biológica que responde, né? Nós somos expressão divina, expressão de amor, nossa parte biológica. Entretanto, nós somos responsáveis pela nossa saúde, né? Nossa responsabilidade. Então, ontem mesmo lá no Jefa teve um evento sobre Setembro Amarelo, né? A questão da prevenção do suicídio, e muito do que foi falado foi a questão do suicídio indireto, né? Que a gente comete alguns equívocos que vão comprometendo áreas do nosso corpo, sem que a gente saiba, né? E comportamentos que a gente tem praticamente suicidas, que a gente não se apercebe ao longo da encarnação ou ao longo das encarnações, né? Isso compromete o nosso tempo de vida naquela encarnação, compromete o fluido vital, compromete o tempo que a gente veio programado para ficar reencarnado, compromete várias áreas, né? Então, é também sobre isso. Alguém quer falar alguma coisa nesse tocante aí? É muito importante isso. Você me fez lembrar aqui, até procurei aqui, achei essa correlação dos nossos sentimentos com os nossos órgãos. E realmente a gente afeta a nossa saúde física pelos nossos sentimentos, então é uma responsabilidade muito grande. Então, nessa hora, a gente tem que ter um pouco de controle, buscando equilíbrio, né? Que não é fácil. Nada disso é fácil, são conquistas que a gente está se despertando para isso, né? Para a seriedade disso. Então, ele está dizendo aqui que quando nós sentimos a tristeza, isso adoece o pulmão, que quando sentimos medo, adoece os rins, que quando temos preocupação, angústia, afeta o nosso estômago. Às vezes a gente vê até a digestão sendo mal feita, né, de coisas às vezes leves que a gente comeu, mas não está sendo bem feita a digestão. A mágoa, o estresse adoece e afeta o coração. E a raiva adoece o nosso fígado. Todos os órgãos tão importantes, né, que uma vez danificados, nos levam a tratamentos muito difíceis, né? Então, a responsabilidade nossa, olha onde vai. Quando a gente vai estudando, a gente vê como que uma coisa está entrelaçada na outra e interfere diretamente, né? A nossa responsabilidade como espírito, né? Agradecido a esse corpo que Deus, nosso Pai, nos concedeu para essa experiência corpórea, né? O cuidado, o carinho que a gente tem que ter, né? Com a alimentação, com os sentimentos. É muito interessante, né? Foi muito bom. Obrigada. Muito bom, gratidão por essas relações que você fez de sentimento com os órgãos. Isso é até onde a gente pode enxergar, né? Isso no momento é o que a gente tem. A gente sabe que esse tipo de relação ela vai nos mostrar outros desdobramentos de acordo com a nossa evolução. Ela vai mostrar outros caminhos, né? E coisas que a gente ainda não sabe. No momento, a gente entende isso. E o que a gente já sabe é o suficiente para a gente não se comprometer mais com a nossa saúde física e espiritual e psíquica. A gente se compromete demais, demais, demais.
Então, às vezes, a gente vem com algum tipo de doença e a gente, às vezes, equivocadamente, por não compreender, a gente fica falando assim, Deus me castigou, porque eu, né? E aquela doença, aquele mal, aquela coisa que veio para a gente, na verdade, é uma resposta do corpo para que nós nos curemos. Então, às vezes, a dor é uma resposta, é um caminho para que a gente possa ter mais atenção naquela área do corpo para que a gente possa melhorar. Né? Basicamente isso. Ô, Jobert, você também me fez lembrar um caso muito interessante. A gente vai falando, vai lembrando, né? Depois eu gostaria muito de ouvir a Silvia, porque como psicóloga ela vai trazer para a gente um material belíssimo nisso, né? Mas um caso de um advogado muito inteligente, que ganhava todas as causas, mas ele não tinha assim o aspecto moral muito desenvolvido. Ele era muito esperto, vamos dizer assim, aos nossos olhos carnais, né? E ele levou a vida dele assim, naturalmente ele se enriqueceu, satisfez as suas vontades materiais, né? Aquela coisa toda, mas não se preocupou muito com a parte espiritual. E ele desencarnou. E quando chegou no mundo espiritual, ele teve um susto muito grande, né? De ver como ele estava sendo recebido em termos assim dos seus valores, né? Dos valores conquistados. E, logicamente, ele teve a chance de uma reencarnação. Mas nessa reencarnação ele veio acéfalo, sem o cérebro. E foi uma reencarnação muito dolorosa para a família, que recebeu essa alma como filho. E aí, buscando o entendimento, né, por que aquilo, e ficou sabendo, pelo mau uso da sua inteligência, porque se ele viesse inteligente como ele era, ele ainda cometeria alguns abusos, alguns erros, comprometendo mais a sua existência. Olha só, então, a responsabilidade que nós temos com a nossa inteligência, com o que entendemos, com os valores que temos. Se nós já temos o conhecimento, não podemos nos permitir o erro novamente, né? Muito será cobrado a quem muito recebeu, né? Se a gente sabe, a responsabilidade é dobrada, né? Bonito esse caso, né? Ilustra bem. Esse caso está lá em Irmão X, né? E o nome desse texto é Grande Cabeça. Não é verdade? Eu não lembrava onde era, mas eu lembro que eu vi esse caso. Muito bom, né? E enquanto encarnado como advogado, o apelido dele era Grande Cabeça. Aí, Ele tá leva vendo? toda a causa. Ele leva toda a causa. E aí, justamente, esse caso que você trouxe aí é mais uma prova de que o que aparentemente é um mal, seria para a gente um castigo, entre aspas, né? É uma forma do Pai nos frear para que nós não nos comprometamos ainda mais. Porque se deixar por nós, a gente vai fazendo, sem nenhum freio. Então, E nesse período é educativo, né? Esse período que ele está imerso nele mesmo é educativo para a alma, para ele entender que não é assim que age, né? totalmente. Com certeza. Alguém quer falar mais sobre isso? Não. Oi. A Silvia, isso? Oi. Eu cheguei atrasada hoje, gente, perdão. Eu acordei, mas dormi de novo. Então, estou ouvindo vocês aí, né? Eu achei muito interessante essa questão que a Alessandra trouxe, porque o Espiritismo ele dá uma explicação lógica para a gente, o porquê que muitas vezes a gente não entende porque determinadas pessoas nascem com determinados, né, com determinadas doenças, com determinado tipo de problema, e o Espiritismo ele vem elucidar isso. E quanto ao que vocês estavam falando um pouquinho antes, o que eu acho muito bacana no Espiritismo, que eu acho que é bem a essência, e a psicologia traz muito isso, a parte terapêutica, né, da psicologia, é a reforma íntima,
na psicologia, a gente trabalha bastante essa questão também do se melhorar, né? Quando a gente percebe, e tem até uma frasezinha da psicologia que diz que tem gente que vai ao psicólogo achando que vai encontrar respostas para os seus problemas, que a culpa de tudo é do outro, e não, a gente paga na terapia para saber que a culpa é nossa, e a gente ainda paga por isso. O Espiritismo também, ele nos traz muito a nossa responsabilidade, ele nos puxa muito para a autorresponsabilidade. E aí a gente volta na frase de Freud, né? Qual é a sua culpa na desordem da qual você se queixa? Então, é um refletir constante, né? Um trazer para si essas reflexões, né? O que tem de mim isso? O que em mim está falando sobre isso, né? No meu comportamento, nas minhas atitudes, enfim. A questão até da causa das doenças, né? A Alessandra mencionou aí essa questão, a tristeza afeta os pulmões. Eu já li bastante coisa, existe uma vertente da psicologia que trabalha muito com isso também, as terapias holísticas, integrativas, porque nós somos um ser biopsicossocial e espiritual. A OMS, inclusive, brigou para poder incluir na definição de saúde o fator espiritual, porque ele é fundamental para todos nós. Mas a minha visão, né, como a Alessandra mencionou que queria me ouvir, da psicologia e do espiritismo, que eu vejo muito, na essência, os dois trazem a gente a tomar responsabilidade, tomar rédea da nossa vida, né? Ver o que tem da gente em tudo que nos acontece. É isso. Então, Silvia, Rosângela que está falando, isso é o que eu mais assim me identifico muito com essa doutrina, a doutrina espírita. Ela me ensinou muito isso, entendeu? Porque antes era aquela coisa, a gente tem mania de, foi o inimigo. Isso está acontecendo comigo porque foi o inimigo que entrou na minha vida. Então, o que acontece? A gente põe culpa no inimigo, põe culpa nisso e naquilo outro, entendeu? Nunca que a culpa é nossa de nada. Aí o que acontece? Tudo que acontece na minha vida é o mal que entrou na minha vida. Então, eu aprendi muito com a doutrina espírita. Primeiro, que o mal é a ausência do bem, como nós sabemos, né? Segundo, é o quê? Nós somos os causadores dos nossos próprios infortúnios. Então, isso é uma frase que eu li no Evangelho, né? Ficou assim gravado na minha mente, e eu passei a tudo que acontece na minha vida, eu não ficar acusando ninguém. Vou fazer minha oração porque, Senhor, manda o inimigo não sei para onde, porque, Senhor, tira o inimigo da minha vida. Acabou, não tem que... Eu não aceito esse tipo de oração. Por quê? Porque hoje o Espiritismo me mostrou que, né, o porquê das coisas, né? Me mostrou a realidade da vida, me mostrou que tudo que acontece na minha vida é de acordo com o meu comportamento, né, com a minha conduta diante das coisas, né? Então, com isso, eu passei a fazer o quê? A procurar fazer as coisas voltadas para o bem, procurar fazer as coisas de forma que amanhã eu não venha a ter que arcar com aquelas consequências, né, dos meus atos atuais. Então, a gente passa a ter um comportamento diferente diante da vida, a gente passa a ter cuidado mais com a nossa matéria e, principalmente, com as nossas ações para que o nosso espírito não venha a sofrer mais tarde, né? A ter que não é pagar, eu quero dizer, a ter que assim, né? Reparar aquele erro, entendeu? Quer dizer, então, como a gente já sabe, né, que aqui a gente se repara, né? Aqui nós estamos aqui para reparar
os nossos erros anteriores. Então, quanto menos eu errar, quanto mais eu procurar fazer o certo, melhor, né, vai ser a minha vida, melhor, eu vou ter uma evolução a cada dia melhor um pouquinho, entendeu? Então, assim, eu tenho uma visão muito diferenciada de quando eu não estudava a doutrina, entendeu? Porque ela põe a gente a par da realidade da vida da gente, entendeu? De tudo, sabe? Então, é o que vocês estavam falando. A gente tem que ter o cuidado com a nossa matéria, tem que ter o cuidado com o nosso espírito, com o nosso viver, com o nosso comportamento em relação a tudo e a todos, tá certo? É isso, entendeu? Rosângela, brevemente, ainda sobre isso que você está falando, assim, no meu exemplo, eu sempre tive muito essa questão da autorresponsabilidade, de saber que se está acontecendo alguma coisa na minha vida, eu tenho uma grande responsabilidade sobre isso. Mas antes do espiritismo, eu achava que o outro, né, o outro em sofrimento, ele era coitado, ele era uma vítima. Eu ficava muito nesse lugar. Aí o espiritismo me fez parar de sofrer pelo outro, por eu entender que o outro está naquela situação porque ele tinha que se colocou passar. naquela situação, seja nessa vida ou seja na Ou outra. na outra. Isso me deu uma liberdade tão grande, me deu uma paz tão grande. Vai para lá, de parar né? de ficar né? querendo carregar o outro nas costas. E o outro é nosso irmão também, o inimigo também é nosso irmão, como diz o inimigo. O inimigo é o outro, ele não é o inimigo, ele é uma pessoa que precisa de oração, que precisa de esclarecimento, né? Quer dizer, então, hoje em dia, até o orar da gente fica diferente, porque, Senhor, se tem algum irmãozinho aqui desinformado, que não entende, que está aqui para poder influenciar a gente para alguma coisa difícil, alguma coisa errada, então que o Senhor leve esse irmãozinho, os irmãos de luz, possa vir levar esse irmãozinho para uma colônia espiritual, onde ele possa ser doutrinado, esclarecido, leve ele a caminho de sua luz. Quer dizer, então, até a forma da gente orar muda, entendeu? Porque o outro, ele é o nosso irmãozinho, né? Então, a gente tem que orar por ele e não pedir a Deus que mande ele para sei lá para onde, entendeu? Não é assim, né? E Luciane colocou uma coisa bem legal, é uma reflexão super importante, porque realmente às vezes a gente pensa no outro como coitadinho, a gente acaba até absorvendo a dor do outro, e quando a gente entende que a cada um, né, cabe a cada um a sua cruz, né? E tem a música Sim. também, sabe, a dor e a delícia de ser o que é, porque ela precisa estar passando por aquilo, faz parte do aprendizado dela. Então, a gente realmente começa a orar nesse sentido, de pedir que ela, né, que as bênçãos de Deus recaiam sobre ela, que ela conheça, né, o ensino, conheça o Cristo, e que consiga evoluir e aprender com o próprio sofrimento, porque a cada um de nós cabe a nossa dor e a nossa delícia. Então, é verdade. Evoluir sempre, procurar se melhorar sempre e auxiliar o outro. Sim, verdade, Silvia. Sem Muito pena. bem colocado. Sem pena. Muito bem Não pode ter colocado. pena. A gente precisa Sem ter pena, compaixão, né, Júlia? A misericórdia de Deus por ele, né? Isso. Aí. Muito bom a fala de vocês aí. Vou pegar a Silvia lá da parte de trás, ela falou sobre a dificuldade, né, do mundo acadêmico, científico, compreender, aceitar, né, o espírito, simplesmente o espírito. Como é difícil, como é desafiador, como é para ele um sofrimento, né, ter que admitir que o mundo material, até onde a gente sabe, não tem a possibilidade, a capacidade de poder enxergar
algo que a matéria realmente não enxerga, que é o espírito. Só enxerga quando você tem uma mediunidade, um entendimento. E Kardec, há quase 200 anos, ele vem fazendo um trabalho, ele já fez um trabalho científico e foi muito criticado por isso, já trazendo o espírito como uma coisa já intrínseca em todos nós. E assim, eu acho que é um sofrimento para quem é da área de ciência, de medicina, tratar do corpo e, às vezes, não entender certas reações que o corpo traz, tipo, fulano só tem X meses de vida, pelo meu histórico aqui. Aí o cara vive mais 5 anos, 6 anos, 10 anos. Aí o médico fala, não entendi. E, às vezes, você vê muitos relatos de médicos que colocam 2 exames assim. E esse aqui é o exame que eu fiz, a ressonância, estava mostrando isso aqui. Aí, 6 meses depois, mostra que o cara está curado. Ele não entende a relação, né? Porque o espírito, o perispírito, né? No caso, ele é plástico, ele sofre as modificações necessárias para que o corpo possa ainda trabalhar, viver, né, nesse plano para a evolução do espírito. É simplesmente isso. E isso são permissões que são dadas de forma muito responsável para a nossa educação. Eu gostei muito da fala da Rosângela, que ela falou a questão de educação, né? A gente vai fazer aprendizado, né? Não é uma coisa de castigo, né? É uma coisa de aprendizado, é uma coisa de... A gente está aqui fazendo a revisão da matéria, porque se Kardec fala, que os espíritos falam, que as leis de Deus estão em nossa consciência, a gente já sabe. Por isso que a consciência pesa, às vezes, porque a gente já sabe. Só se a gente estiver muito descolado da realidade, muito descolado, muito. Aí já são casos de psicopatia e tal. Mas, de modo geral, quando a gente faz alguma coisa errada, quando a gente mente, quando a gente faz um erro, um desvio de conduta, a gente sabe que aquilo ali não está correto, né? E a Luciane também falou coisas muito, muito interessantes no que se refere à realidade, né, de enxergar o espírito. Isso são coisas que nos deixam muito felizes, né? Alessandra, também felizes com a participação de todos, né? Porque essa troca de ideias é muito importante, né? Nós aqui que estamos com a responsabilidade de conduzir o estudo, ficamos muito contentes quando todos vocês participam, porque é um estudo nosso, né? Para o nosso aprendizado, né? E que a gente possa sair daqui com essa levada aqui, né? Esses momentos, 1h30 por semana que a gente tem, reservando esse momentinho de domingo, às vezes estamos atrasados para fazer o almoço, às vezes a gente dormiu tarde no sábado e quer descansar um pouco mais, quer passear com a família, mas esse momento aqui é um momento que a gente tirou do espírito, né? Para refletir e fazer possíveis revisões do que a gente tem feito. Então, assim, a gente está o tempo todo entendendo por que a gente tem coisas que outros não têm e os outros ficam querendo entender por que a gente tem coisas que eles não têm. Que fica essa coisa assim, meio que de, poxa, fulano tem coisa que eu não tenho, por quê? Por que ele tem talentos que eu não tenho? E por que eu tenho talentos que o outro não tem? Né? E só que se você for lá nessa questão, querer ter o que o outro tem, você vai ter que assumir as responsabilidades que o outro tem. E nem sempre a gente vai conseguir suportar, né? Então, quando a mãe de João e Tiago, João Evangelista e Tiago, Tiago foi o primeiro apóstolo dos 12 a ser sacrificado, né? A ser torturado e morto, sentenciado pelo Sinédrio. Ela fala para Jesus assim, nesse reino que o senhor está propondo aí,
eu queria pedir que meus filhos ficassem uma à direita e uma à esquerda do seu trono. Ele fala que vai decidir seu pai quer decidir, e eu não sei se eles vão tomar eles têm conseguido tomar o cálice. Então, isso é muito revelador. Por favor, dá um mute aí no microfone, que tem um microfone que está falando aí, tem uma voz aí. Eu não estou conseguindo fazer isso, meu computador está travado. Então, é muito revelador isso, porque a gente não sabe se vai arcar, se vai suportar aquilo que a gente almeja, né? Então, é coisa muito lenta, muito gradual, muito criando raízes, né? Sustentando, criando uma coisa sólida, né? Uma estrutura, né? Para que a gente possa ir avançando passo a passo no processo de autocura, né? Que acho que é o processo da hemorroíça, quando ela coloca a mão em Jesus, na roupa de Jesus, e se cura. Aquele sangue que era uma coisa, aquele sangue que saía dela consegue ser interrompido, porque ela buscou a cura, né? Quando lá o nosso amigo pede a Jesus para ser curado, e ele é curado. O cego, o leproso, né? Quando Jesus entra na casa do lado... Como é que é o nome daquele menino mesmo? Jesus entrou na casa dele? Me deu um branco aqui agora. Me ajudem, irmãos. Entrou na casa aquele que era baixinho, Zaqueu, e Jesus entrou na casa dele. E aí, essa que eu acho que é a nossa proposta, que é a proposta do Cristo para nós. É deixar Jesus entrar em nossa casa, buscar ser curado, porque a gente tem condições ilimitadas que a gente desconhece ainda. Não é isso? É isso mesmo. E a gente aí completando o estudo do último item, né, Gilbert, Jesus dizendo, né, ele pede, Sócrates foi atrás da verdade e sofreu por isso. Platão confirmou isso. Allan Kardec nos traz essas informações. Então, é a nossa gratidão a Allan Kardec, que nos situou nessa introdução na história, na acesso a esse pensamento de Sócrates e Platão, que está entrelaçado com a linda doutrina de amor e perdão que Jesus nos traz depois, há 500 anos depois de Sócrates, mais ou menos, e que depois a terceira revelação com Allan Kardec, nos confirma todas essas lições, né? Tudo isso que nós estamos conversando, vocês todos que participaram, todos nós nos enriquecemos mutuamente com todas essas informações, crescemos, né? E Jesus disse, conhecereis a verdade e ela vos libertará. É isso que está acontecendo com os nossos espíritos. Quanto mais estudamos, mais nos sentimos livres para agir no bem, né? Em favor nosso e de todos. E como diz também no capítulo 6º, no item 5, espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, espíritas, instruí-vos. Então, nós estamos nesse caminho, nós estamos estudando e procurando o amor, né? Então, assim, nós vemos que o verdadeiro espírita e o cristão se unem e nos tornamos discípulos de Jesus, né? Verdadeiramente. Então, é só gratidão. Gratidão a esse estudo, aos nossos irmãos que estudam conosco, ao Cristo, a Allan Kardec, a todas essas mensagens lindas que nos chegam, né? Exatamente. Alguém quer falar mais alguma coisa? A gente já está com a hora já passando já, né? Vamos fazer a prece, então, final. E lembrando que semana que vem foi definido já a prece inicial
Edmeia. né? A prece inicial é Edmeia. A mensagem A mensagem é a Luciane. o estudo é E a Luci. E a prece final é você. Tá bom, Jobert? Né? E depois, no final, você tem uns recados, né, Jobert, para dar para todos, né? Depois da prece, não é isso? hoje. Os recados que o Tá. Sandro pediu, aí você... Preciso que você dê. Você não quer ler, você está mais assim, pertinho aí deles, está no WhatsApp, no grupo do Evangelho. Estou todo travado, o meu computador está travado. Então tá. Então tá bom. Deixa eu abrir aqui para que a gente possa ler depois, então. Você vai fazer a prece final, né? Sou eu que vou fazer. Né? Então, vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus com gratidão. Cristo amigo, a luz que nos ilumina os corações, os nossos caminhos, o nosso mestre, o nosso médico sublime, amigo de todos os momentos, de todas as horas. Somos só gratidão, Jesus, por este momento que nos fortalece na caminhada, que nos deixa fortes, resolutos, porque temos as informações, os exemplos, as experiências de cada um, nos incentivando a vencer a nós mesmos, diariamente, cotidianamente, a todo instante, a todo momento, não desperdiçando nenhuma das oportunidades que nos chegam, de vibrar no bem, de nos dirigir à voz em prece, de nos fortalecer no caminho do bem, do bom e do justo. Gratificados por esses ensinos, nós queremos vos pedir, Jesus, permissão para encerrá-lo nessa vibração de harmonia, de paz, de equilíbrio, envolvendo a todos os lares que aqui estão representados, todos os irmãos que não puderam estar conosco hoje, e envolvendo todo o planeta nesta mesma vibração. Muito obrigada, Jesus, abençoai o nosso domingo, a nossa semana, com certeza tão rica de oportunidades que nos ajudarão a crescer e aproximarmos de vós. Muito obrigada, que assim seja, hoje e sempre, graças a Deus. Graças a Deus. Nós temos o Sandro e o Beto pedindo para nós, para incentivar todos que estão em São Pedro, nessa região, Iguaba, toda essa região dos lagos, para estar no cantinho do Chico Xavier, né? Que é na rua Antônio Alves, 114, loja 18, na Galeria Natal Pet, no centro de São Pedro, e também ao congresso, não é, Joubert, que tem do espírita, né, que está tendo do dia 16 ao dia 30, que todos possam participar, porque as palestras estão muito bonitas e enriquecedoras, né? Acho que depois do nosso estudo já tem a palestra, não é isso, Joubert? Para que todos... Os links estão lá no Amigos do Jefferson. Isto. Aqui o encontro, né? É isso mesmo. Então, que todos estejam convidados a participar dessas atividades tão ricas, né? Dando chance a todos nós de crescimento. Muito obrigada a todos, obrigada, Joubert, a todos os nossos irmãos. Como foi bom o estudo hoje. Muita paz. Muita paz. Bom domingo a todos, boa semana. Bom domingo a todos. Domingo, A meus todos Tchau. nós. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau.